E aí você também pode participar hoje do programa mandando a sua pergunta. Não esqueça de colocar hashtag falando nisso, que a gente vai sortear um par de convites para o cinema, tá bom? Para o Cinemark. Então, no final do programa, a gente faz o sorteio ao vivo para você. E hoje, um assunto que a gente precisa trazer aqui, até para trazer mais conhecimento, falar mais sobre doenças raras. Na tela, por favor, a enquete. Vamos lá, então. Você conhece alguém com algum tipo de doença rara? Alguma doença rara, né? Hashtag sim, hashtag não. Eu, particularmente, eu não conheço, pelo menos acredito não conhecer. A gente vai entender quais são as doenças raras também. Tem algumas que são mais comuns, né? Até ajuda para você participar, que às vezes você nem... É tão raro que a gente nem sabe o nome da doença, né, verdade. gente? Então é o seguinte, você pode mandar para a gente sua perguntinha. A Agda comentou do sorteio que a gente vai fazer. Junto à Vale Infusões, a gente vai comentar sobre as doenças raras que afetam uma parcela significativa da população, embora individualmente sejam um pouco incidentes, segundo o Ministério da Saúde. Uma doença é considerada rara quando acomete até 65 pessoas a cada 100 mil habitantes. Isso, então estima-se que existam, olha só, entre 6 e 8 mil doenças raras conhecidas no mundo. Cerca de 80% delas têm origem genética. Por isso é importante a gente falar aqui, né? Como que é o seu passado, como que são os seus antepassados. Então, 80% tem relação à genética. Então, a gente conversa sobre esse assunto com a médica geneticista, parceira da Vale Infusões, a doutora Manuela Galvão. Seja muito bem-vinda, doutora. Obrigada, bom dia, obrigada por me receber aqui. Bom dia não, né? Boa tarde. Aí se não comeu ainda, é bom dia mesmo. A gente brinca que isso aqui, almoçou, boa tarde. Obrigada por me receber aqui. Então, a gente vai falar um pouquinho de doenças raras, esse assunto que ultimamente está muito falado. A gente passou por fevereiro, que é o mês raro. É o mês das doenças raras. Ele é raro porque dentro de 12 meses ele tem 28 ou 29 dias, né? E estou aqui à disposição para ouvir qualquer pergunta. Perfeito. Doutora, até para a gente ajudar o pessoal de casa a entender o nosso tema de hoje, a gente colocou aqui numa arte as doenças raras mais conhecidas. Estão aqui, ó, fibrose cística, distrofia muscular de Duchenne, ou Duchenne, como que a gente fala? Duchenne mesmo, esclerose lateral amiotrófica e lúpus eritematoso sistêmico. São nomes que a gente até já ouviu na internet falar, mas essas são as que a gente pode conversar hoje. Tudo bem, doutora? Vamos pensar, então, o que caracteriza uma doença rara? Então, o que caracteriza a doença rara realmente é a incidência. Como vocês falaram, a cada uma pessoa, a cada 2.000 pessoas, uma pessoa acometida. Então, você tem essa questão da incidência, que é o que vai caracterizar a raridade. A gente tem, como vocês também falaram, são cerca de 6 a 8 mil doenças raras. 80% são de etiologia genética, mas elas podem ser de etiologia autoimune, de etiologia reumatológica, então e infecciosa inclusive, existem doenças raras que são infecciosas. Então, como nós temos um grupo amplo, a gente, mas qualquer médico pode saber, sim, qualquer médico pode ser responsável por um paciente de doenças raras, mas o geneticista, ele é meio que o médico raro, é o médico da doença rara. São 80% das doenças raras são genéticas. Então, a gente está aqui, a luta, né, como médico geneticista, é fazer que o raro não deixe de ser raro, porque não tem como mudar isso, mas que seja ao menos conhecido. Porque às vezes o médico lá da ponta, né, o médico lá da UBS, nunca teve acesso àquilo, nunca viu aquilo. Então, ele não sabe para quem encaminhar, o que fazer, o que pensar quando vê uma doença com manifestações sistêmicas inespecíficas que ele não consegue dar um nome àquilo, mas saber pelo menos para quem encaminhar e o que fazer. Não necessariamente dar o diagnóstico, mas pensar, isso pode ser uma doença rara, vamos encaminhar, entendeu? Vamos então, passo a passo, para que a gente possa entender pelo menos um pouquinho sobre as 4 principais doenças raras. A primeira delas é a fibrose cística. E o que seria então, doutora? Então, fibrose cística também pode ser conhecida como mucoviscidose. É uma doença que
ela causa a mucosa dos pacientes, ela é mais espessa e aí acomete a questão gastrointestinal, pulmão. Então, o paciente tem uma flora bacteriana que ela é diferente das outras pessoas. Certo. E é interessante falar que pacientes com mucoviscidose ou fibrose cística, eles não podem ter contato com outro paciente de fibrose cística, porque eles têm floras bacterianas diferentes e a flora bacteriana de um pode afetar muito gravemente o outro. Nossa, então, são doenças, é uma doença potencialmente grave. Hoje a gente tem tratamento específico. Na Vale Infusões, a gente tem paciente, não tem paciente na Vale Infusões, mas se surgir um paciente, a gente pode conseguir, entendeu? A gente pode conseguir a medicação. Mas existe tratamento hoje em dia e o que é mais interessante é que é uma doença que é prevista no teste do pezinho. Olha, então, é importante a gente falar sobre isso também, né? O diagnóstico precoce, ele é muito importante. Na verdade, em todas as doenças raras é muito importante o diagnóstico precoce. Perfeito. Então, a gente entendeu essa primeira. A segunda que a gente pode também explicar um pouquinho para o pessoal de casa entender é a distrofia muscular de Duchenne. O que seria isso daqui? Então, a distrofia muscular de Duchenne é uma distrofinopatia. É uma doença que afeta basicamente os músculos. Então, a criança, geralmente, são meninos, é ligada ao cromossomo X, são meninos, e eles podem acometer meninas também, mas em geral são os meninos, e acomete no que acomete a musculatura, o menino ele pode ter já desde o início, já desde os primeiros passos, quedas constantes e dificuldade de subir escada, e isso vai se agravando com o tempo, até que o menino pode se tornar cadeirante e ter uma parada da musculatura respiratória, doença grave, com óbito precoce, principalmente nos meninos. A herança ela é herdada muitas vezes pela mãe, porque como é ligada ao cromossomo X, é a mãe que leva o X aos meninos. E as mães muitas vezes são assintomáticas, mas é interessante que se luta hoje em dia por ter o CPK, que é um marcador muscular no teste do pezinho também. Não tem ainda, mas é uma luta. Seria muito alto. Ele indica, o teste do pezinho ele é um teste que ele é para você fazer uma triagem, né? Então, quando você tem um marcador aumentado, você vai buscar. Não necessariamente pode ser isso, mas ajuda, né? Para quanto antes você dar o diagnóstico, antes de conseguir tratar. E hoje em dia tem tratamento também específico. Gente, a doutora, ela é parceira da Vale Infusões e a gente deixa para você o contato da clínica, para você que precisa passar por tratamentos, inclusive, gente, é um centro de terapia imunológica especializada em doenças autoimunes, tá bom? Diagnósticos e tratamentos também. E aqui tem todos os assuntos que a Vale Infusões trata. A gente vai falar ainda sobre o lúpus, logo mais no próximo bloco. E para você que quer participar com a gente do programa, deixando o seu depoimento ou fazendo uma pergunta, coloque a hashtag falando nisso, que a gente vai fazer o sorteio de um par de convites para o cinema, tá bom? Só você mandar perguntinha, tá bom? A gente sempre fala que aqui não tem pergunta errada, toda pergunta é válida. Participe com a gente, a nossa intenção realmente é te ajudar. A gente volta aqui no estúdio falando sobre doenças raras e a enquete de hoje, a gente tem a seguinte pergunta para você participar com a gente pelo WhatsApp, ó, que tá aí para você. Você conhece alguém com alguma doença rara? No próximo bloco, a gente mostra o resultado e aprende também junto, né, amigo, com a Vale Infusões. O que é legal, gente, você pode fazer então sua perguntinha, mandar pra gente a sua dúvida ligada ao assunto, que a gente vai presentear uma pessoa com um par de convites. Então, manda a perguntinha com hashtag falando nisso, tudo juntinho, porque a nossa convidada que vai responder é parceira médica da Vale Infusões, geneticista, Manuela Galvão. Eu acho, doutora, que você é a primeira geneticista que a gente recebe no programa. É verdade. Estamos muito honrados com isso, viu? E tem perguntinhas agora também, direto do Açaí Colinas, para a doutora. Vamos lá. Gente, encontrei aqui a Luciane
que pelo visto saiu da academia há pouco tempo, está fazendo compra e gosta de cuidar da saúde. A Luciana, inclusive, já fez uma cirurgia bariátrica, né? Sim, mudei completamente o meu comportamento com relação à saúde, né? E sempre estou buscando uma alternativa para me tratar e me cuidar da minha saúde. E legal que a tecnologia ela está aí para trazer isso para a gente, mais alternativas para a gente ter realmente uma vida melhor, né? Exatamente. Vamos entender então como a tecnologia pode ajudar também pacientes que têm doenças raras. E aí, doutora? Então, primeiro que a gente teve o sequenciamento do genoma humano, então isso já foi... Explica né? o que é isso, só pra gente O entender. genoma... É que a doutora é normal, né? Bem, Mas a gente tem o pensa. DNA e o DNA ele é composto de exons e introns, né? Isso é muito complexo da genética, mas o genoma humano consiste em todo o material genético dos seres humanos. Então, quando a gente consegue sequenciar o material genético, a gente consegue ver o que está dentro da normalidade e o que é mutação que pode causar doença. Então, a partir daí, a tecnologia já propiciou para a gente conseguir diagnosticar coisas que talvez a gente ficasse na dúvida clinicamente, entendeu? Então, hoje a gente tem acesso a exames de forma clínica, né? De forma acessível, são caros ainda, mas de forma mais acessível cada vez mais para a população, que podem fechar diagnósticos. Então, isso facilita não somente no diagnóstico, facilita em tratamento, porque você não trata o que você não tem diagnóstico. Claro. Então, tanto no desenvolvimento de tratamentos específicos, como também, hoje, vocês estavam falando da inteligência artificial, a gente tem ferramentas de inteligência artificial que ajudam, por exemplo, existem máscaras que você pode tirar uma foto do paciente e adicionar alguns sintomas, é um aplicativo, você adiciona alguns sintomas a esse aplicativo e ele pode sugerir possíveis diagnósticos. Então, é um aplicativo que eu conheço desde 2017, se eu não me engano, mas cada vez está melhor, porque cada vez a inteligência artificial está melhor. Não vai tirar o emprego da gente, mas facilita para, por exemplo, médicos que não são geneticistas, Sim, entendeu? Para a população mais leiga. Então, ajuda. E outra coisa que ajuda é a própria ferramenta de busca de outros colegas profissionais, do próprio paciente, né, que fica curioso, que vai atrás de terapias alternativas, de terapias que saíram, que estão em estudo lá nos Estados Unidos ou estudo na Itália, então, para dar novos tratamentos para os pacientes, entendeu? Então, isso, a gente está cada vez mais conseguindo terapia gênica, surgindo, né, novas terapias-alvo. Isso está cada vez mais importante. Perfeito. Doutora, daquela listinha que a gente mostrou, das 4 doenças raras que a gente está destacando aqui, por serem as mais conhecidas, vamos comentar a esclerose lateral amiotrófica, que é o ELA. Essa, se eu não me engano, eu já vi muita campanha na internet, né, falando sobre a doença. Vamos explicar o que ela é. É uma doença do neurônio motor. É uma doença que ela vai acometer o neurônio motor e ela é progressiva. Então, a gente precisa de movimentação para mover os músculos normais, mas a nossa respiração também depende de músculo. Então, ela pode começar em membros superiores ou inferiores, mas você tem um acometimento muscular motor e ela progride até ser um acometimento muscular respiratório. Então, acontece, né, no final do curso da doença, pode acontecer um encarceramento. O paciente está consciente e, ao mesmo tempo, ele não consegue se movimentar, não consegue falar, não consegue se mexer e interagir com o ambiente. Então, é um prognóstico triste, mas que temos cada vez mais tratamento, investindo-se em tratamento e investindo-se em pesquisa sobre. Então, existem terapias que podem ajudar, uso de BiPAP, existe uma medicação chamada Reluzol, que é amplamente feita nos pacientes, e as medidas que a gente consegue fazer clinicamente, fisioterapia, a fono. Então, basicamente isso, para atrasar o curso da doença. E aí, a última
doença rara que a gente traz aqui como uma das principais é o lúpus eritematoso sistêmico. Doutora, esse é um tipo de lúpus? A gente pode colocar assim? São vários. A gente tem, o lúpus, ele pode ser sistêmico ou pode ser cutâneo. O lúpus sistêmico é uma doença autoimune, né? O lúpus eritematoso sistêmico é uma doença autoimune. Ele acomete qualquer órgão, pode acometer alguns alvos, como o rim, como o coração, como o sistema nervoso, articulações, os pacientes sentem muitas dores. Geralmente acomete mulheres, a incidência em mulheres é muito maior do que em homens. E o diagnóstico ele é dado basicamente por marcadores autoimunes que se vão vendo junto com os sintomas, né? Quem trata muito, né, são os reumatologistas, eles tratam doenças autoimunes. E é uma doença que o paciente consegue conviver tomando as medicações, consegue conviver com ela de forma tranquila, relativamente, tomando as medicações, mas que é uma doença que do nada pode... Ataca. Do nada pode piorar. Então tem que sempre estar atento. E ela tem muito a ver com fatores ambientais, fatores emocionais, exposição solar, exposição a cigarro, outras coisas. Então é o que a gente chama de doença autoimune, mas ela é multifatorial. Ela tem fundo genético também, então tem que se o paciente meio que tem que se blindar, principalmente a parte psicológica, né, e o ambiente que ele vive, para conseguir viver com a doença da melhor forma possível. Olha, doutora, a gente escuta um pouco falar dessas doenças, nosso coração fica apertado até de preocupação, né? Pensando nas pessoas que passam por isso também, o que traz um pouco de consolo para a gente saber que a Vale Infusões, aqui na nossa região, pode ajudar, seja quem for que tem esse diagnóstico. Então, vou passar agora o site da Vale Infusões, que é um centro de terapia assistida especialista no diagnóstico e tratamento de doenças autoimunes. Aqui também no site, Gu, tira só um pouquinho para mim, obrigado. Você consegue entrar pelo WhatsApp aqui, ó, tá vendo esse verdinho? Você clica aqui, consegue marcar sua consulta. Tem informações também sobre convênios, sobre quem pode também fazer a consulta com eles. É só você acessar valeinfusões.com.br. Lembrando que você que manda perguntinha pra gente, concorre um par de convites para o Cinemark. Tem alguma dúvida ligada ao assunto? Pode mandar no nosso WhatsApp com o hashtag falando nisso e você participa com a gente. Daqui a pouquinho, então, a gente volta a falar mais sobre doenças raras, vamos falar sobre diagnóstico, a questão do teste do pezinho, o quanto ele é importante, tá bom? E também tem a sua participação, pode mandar a sua pergunta. E aqui no estúdio a gente recebe a Vale Infusões, que é um centro de terapia assistida especializada no diagnóstico e também tratamento, né, de doenças autoimunes. Daqui a pouquinho a gente volta a falar sobre as doenças raras também. Hora da gente dar uma olhadinha no resultado da nossa enquete, gente? Hoje a pergunta foi a seguinte: você conhece alguém com alguma doença rara? Vamos ver então o resultado. Hashtag sim ou hashtag não. Bem equilibrado. Mas é alto, né? É alto também. Nossa, 47%, até me surpreendi, achei que fosse ser menos. Um assunto necessário que a gente traz junto a Vale Infusões. Então, hoje aqui no programa, a gente conversa sobre esse assunto com a médica geneticista Manuela Galvão. Doutora, tem mais perguntinha para você direto da CI com a Águida. Vamos lá. Vou entrevistar agora o seu João, que tem 65 anos e todos os dias toma uma medicação. Conta para mim qual é. É o Puran 150 miligramas, que é para tiroide, né? E foi difícil de chegar ao diagnóstico? Porque até antes de chegar a gente começa a sentir algumas coisas e tudo. Como foi para o senhor? Não, é que eu estava engordando um pouquinho, né? Mas não tem nada a ver com o exame que eu fui fazer. Fui fazer um exame de sangue, né? Para ver se estava tudo em ordem e detectaram a tiroide. Problema de hipotiroidismo. E aí foi rápido, então, para o senhor saber que estava com hipotiroidismo, né? Vamos entender no estúdio por que é tão difícil, muitas vezes, de chegar ao diagnóstico mais rápido das doenças raras. Isso a gente chama de a jornada do paciente raro. O paciente raro, primeiro, são sintomas que você não consegue relacionar, muitas vezes, né? Não consegue relacionar um com o outro, você não consegue colocar no grupo das doenças que são epidemiologicamente mais prevalentes, né? Que são mais comuns. E
os médicos, os profissionais de saúde, eles não conhecem. Eles não têm, porque quando a gente está na universidade, na faculdade de medicina, a gente tem sempre o acesso ao comum, né? Você vai ver um hipotireoidismo, você vai ver uma hipertensão arterial, você vai ver uma diabetes, que são doenças comuns. Mas as doenças raras acabam que são meio deixadas de lado até na própria formação da gente. Eu costumo dizer que eu entrei na residência de genética médica, querendo fazer genética médica, querendo lidar com doenças raras, sem saber muito, entendeu? E a gente vai aprendendo, porque a formação médica, ela não dava, e hoje em dia está melhor, mas ainda está em processo, né, de formação, esse acesso ao conhecimento sobre doenças raras. A jornada do paciente com doenças raras, eles chegam a passar por 8, 10 profissionais, isso pode levar 10 anos. Eu tenho paciente adulto que tem sintomas desde a infância e que foi ter o diagnóstico somente adulto. Eu costumo dizer de um caso do interior do Pará, que eu trabalhei no Pará, e eu atendi, e aí, a primeira vez que eu vi, eu disse, pode ser tal doença. E ela já passou por vários outros, tinha 10 anos, já tinha passado por vários outros médicos com sintomas desde os 10 meses. E pode ser tal doença. Aí eu pedi o exame e saiu, eu já não estava mais no Pará, ela me procurou por telemedicina. E aí, a gente fechou o diagnóstico de uma doença tratável. Uma doença tratável, que se ela tivesse feito a dieta, era uma dieta. A dieta correta, ela não teria tantas sequelas como ela tem hoje. Então, é uma jornada, é uma luta do paciente, da família e dos profissionais que se importam, né, que estão mais próximos do paciente. É uma luta. Olha, lá na Vale Infusões você vai ter instruções sobre qual seja a sua doença, ou também essa questão do diagnóstico, como pode ser feito. Vamos reforçar aqui o Instagram, que é @valeinfusões. Lá tem os contatos, você pode entender um pouco mais desses temas tão importantes que a gente está abordando aqui, tá bom? No próximo bloco a gente volta só com a participação de vocês. Manda perguntinha com hashtag falando nisso, tem o sorteio também no próximo bloco. Aqui no programa a gente continua conversando sobre doenças raras com a Vale Infusões. Tem médicos especialistas em diagnóstico e tratamento também de doenças autoimunes. Tem participação, a gente entra então agora com a sua perguntinha, começando com a Márcia. Vamos lá, Márcia. Fiz exames de sangue solicitados por um reumatologista porque estava com dores. Constatou que tenho tendência a ter lúpus, mas não se manifestou, graças a Deus, que bom. Segundo a médica, não preciso me preocupar. Devo repetir os exames para investigar mais? Qual seria o exame a fazer específico para lúpus, doutora? Então, não é um exame único específico para lúpus, é mais de um. São vários marcadores reumatológicos, assim, PEANCA, o próprio FAM, são vários. Né? Você tem vários critérios que você precisa preencher para o paciente diagnosticar com lúpus. Mas o fato de não repetir os exames, eu já não concordo muito. Fique tranquila no momento, mas se os sintomas persistirem, se a coisa se estender mais do que deveria, né, deve procurar e talvez fazer esses exames anualmente, até, né, você estabelecer ali se vai fechar o diagnóstico ou não. Mas eu teria cuidado. Vamos a mais participações? A dúvida agora é da Cláudia e ela é de São José, doutora. Por ser doença rara, pode ser diagnosticado ao nascer ou quando adulto? Acho que é interessante só a gente voltar na questão da importância do teste do pezinho e o quanto ele pelo menos pode direcionar para uma possível doença rara, né? Isso. O teste do pezinho, ele é um exame de triagem neonatal, né? Que ele deve ser colhido ali no segundo dia de nascido, né? Ele deve ser colhido no período neonatal. E a gente tem diferenças entre os vários estados do país, quando for, cada um cobre mais ou menos doenças, mas a gente tem as principais. E ele serve justamente para dar o diagnóstico. Você dá o pré-diagnóstico, né? Não é um pré-diagnóstico, você faz a triagem e daí você vai fazer a investigação mais precisa. E a partir daí você consegue fazer o diagnóstico precoce e começar a tratar precocemente. Isso é ótimo. E quanto à pergunta da Gabriela, se você tem uma doença rara, ela pode ser
pode ter uma manifestação desde o nascimento ou até pré-natal, ou pode ter, inclusive, só na fase adulta. Eu trabalho num local chamado também a Casa de Saúde Nossa Senhora dos Raros. Não sei se vocês já ouviram falar. O Padre Marlon, que é o fundador, ele tem uma doença rara e ele teve manifestações desde a infância. Ele tem deficiência de transportador de riboflavina, que é uma doença raríssima, ultra rara, e não era, assim, ele diz que ele é um milagre vivo, porque realmente, com a idade dele, a idade que foi diagnosticado, ele foi diagnosticado há pouco tempo, já adulto, ele é traqueostomizado, e, assim, ele teve manifestações adultas, né, desde a infância, mas só foi diagnosticado na vida adulta. Então, assim, depende muito do paciente. Essa jornada do paciente, ela é muito extensa e depende muito do local que ele está inserido, no local do país, no local que tem mais ou menos acesso. Tem vários fatores envolvidos. Doutora, tem mais uma perguntinha da Gabriela. Obrigada pela participação. Acabei de falar. Ela acabou de responder, na verdade, a nossa... mudou? Fátima Porto. Vamos lá, então. Boa tarde, Fátima. Obrigado pela participação. Conheço o padre Marion Múcio, de Taubaté, com doença rara. Acabei de falar. Aí está falando aqui até o nome da doença. Isso. Inclusive, está construindo a Casa de Saúde Nossa Senhora dos Raros. Interessante você mandar para a gente, Fátima. Bem no momento que a gente recebeu aqui da doutora essa informação. A Casa de Saúde já está em funcionamento, certo? A gente já tem 1 ano de funcionamento. Eu sou coordenadora de lá. E a gente está fazendo um trabalho muito bonito. A gente recebe os pacientes de forma espontânea. E eles se inscrevem, preenchem o formulário e a gente está conseguindo, assim, dar continuidade à nossa luta de diminuir essa jornada do paciente. Eu insisto muito nessa jornada do paciente porque tempo é vida. Exato. Vamos a mais participações? Gabriela, na tela, por favor, a pergunta dela. O que faz uma doença ser considerada rara, doutora? Caso eu tenha, minha família também está em risco de desenvolver a doença? Então, depende muito. A doença é considerada rara, como eu já falei, em relação à incidência. É uma pessoa a cada 2.000 pessoas que vai ser portadora de uma doença rara. E depende muito da etiologia dessa doença. Então, se a doença for uma doença que a gente considera autossômica recessiva, a possibilidade é uma. Se é uma doença dominante, a possibilidade é outra. Então, a gente tem que fazer uma investigação mais apurada da família, para poder responder essa pergunta com mais precisão. Tá certo. Doutora, a gente quer agradecer muito a sua presença aqui. Que orgulho a gente poder trazer esse assunto tão necessário junto a Vale Infusões. O site, para eu reforçar aqui para vocês, também terem outras informações, valeinfusões.com.br. Você consegue ter contato direto com eles também pelo WhatsApp. Mas muito obrigado, viu, doutora? Valeu. Obrigada a vocês pela oportunidade de estar falando de um assunto que eu amo tanto. Que bom. Olha, o programa não acabou ainda, porque a gente precisa fazer o nosso sorteio, né, gente? Rapidinho, então, para você que colocou hashtag falando nisso, torça aí, hein, que agora é o momento. Quem será que ganhou um par de convites? Gabriela! Ai, que legal! Acho que foi a Gabriela que participou agora com a gente. Ó, Gabi, que legal, hein? Parabéns. E olha, amanhã tem um assunto tão legal no programa. Olá, eu sou Matheus Pereira, advogado especialista em Direito do Trabalho, e amanhã estaremos aqui, no Falando Nisso, abordando um pouquinho sobre as atualidades do Direito do Trabalho. Trabalho híbrido, remoto, utilização de celular na empresa e tudo mais que se discute atualmente. Amanhã, às 13 horas, aqui na Band. E a gente agradece demais, viu, a sua audiência. Fique com Deus. Um beijo para você, uma boa tarde. Obrigado pela companhia. Tchau, tchau. O maior complexo de mídia da região metropolitana. O Grupo Band Vale está presente com as rádios Band Vale FM, Estéreo Vale FM, Nativa FM, TV Band Vale e o portal bandvale.com. TV Band Vale, uma das maiores redes de TV aberta do país, está presente com um sinal único em todo o Vale do Paraíba, Serra da Mantiqueira e Litoral Norte. Com grandes nomes como Glenda Kozlovski, Elia Júnior e o Neto no esporte, Sérgio Maurício e Reginaldo Leme no automobilismo, Kátia Fonseca, Otaviano Costa e Galvão Bueno no entretenimento, além de grandes sucessos como o MasterChef. São 5h30